comentando o livro A Vida Além da Sepultura. Vamos agora para o capítulo 2. Quem se interessar, por gentileza, veja o capítulo número 1, que é o primeiro capítulo, onde está tudo sendo explicado. Eu vou usar o método de Ramatiz, que é pergunta e resposta. Então foi feita uma pergunta a Tanagildo, né, como se deu essa passagem dele do mundo físico para o mundo espiritual, e ele começa a contar aqui os momentos finais. Bom, eu havia completado 28 anos de idade e guardava o leito, acometido de complicação, inflamação nos rins. Enquanto o médico da família esgotava todos os recursos para diminuir a cota de ureia que me envenenava o corpo, causava-me terrível opressão que parecia esmagar-me o peito. Em face da minha angústia, que aumentava no momento, procurei explicar ao médico o que sentia, ansioso de um alívio, mesmo que fosse por breves instantes. Mas estranhava ao mesmo tempo que, à medida que baixava a minha temperatura, aguçava-me os sentidos. Algumas vezes tinha a impressão de que era o centro consciencial absoluto de toda agitação que se fazia em torno do meu leito, porque captava os mais sutis murmúrios dos presentes. De modo algum poderia compreender a natureza do estranho fenômeno que me dominava, pois, à medida que recrudescia a minha faculdade de ouvir e sentir, também em minha alma se fazia misterioso barulho, como se esquisita voz, sem som, me gritasse num tom desesperado. Era terrível a associação psicológica, algo desconhecido que se impunha e me bradava sinal de perigo, rogando-me urgente coordenação e rápido ajuste mental. Das fibras mais íntimas de minha alma partia violento apelo que me exigia imediata atenção a fim de que eu providenciasse os meios necessários para eliminar o iminente perigo invisível. Súbito, a voz do médico se fez ouvir com inusitada veemência. Depressa, depressa, o olho canforado. Então, invisível topor já não me deixava agir. E do imo de minha alma começava a crescer um impacto invasor que precipiciava a agir sobre minha consciência em vigília. Depois, implacável crescendo, percebia que no meu ser eclodia um angustiado esforço de sobrevivência que se produzia pelo instinto de conservação. Tentei reunir as derradeiras forças que se me esvaíam, a fim de rogar o socorro precioso do médico e avisá-lo de que carecia de sua imediata intervenção. Entretanto, sob forte emoção e instintivamente atemorizado, eis que ouvi o médico dizendo, desalentado: nada mais se pode fazer. Conforme-se, porque o senhor Atanagildo já deixou de existir. Meu corpo já devia estar paralisado, mas, pelo choque vivíssimo que recebeu a mente, compreendi perfeitamente que aquele aviso misterioso que antes se evolara do âmago de minha alma fora o desesperado esforço que o instinto animal despendera para que eu ainda comandasse o psiquismo, sustentador das células cansadas. A comunicação do médico gelou-me definitivamente as entranhas, se é que ainda existia nela algum calor de vida animal. Embora eu sempre tivesse sido devotado estudioso do espiritismo filosófico e científico do mundo terreno, é inútil tentar descrever-nos o terrível sentimento de ser abandonado, né? Ou de
abandonar, e a aflição de que se tomara a alma naquele instante, né? Eu não temia a morte, mas partia da terra exatamente no momento em que mais desejava viver, porque principiava a realizar projetos amadurecidos desde a infância. E, além disso, estava próximo de constituir o meu lar, que também fazia parte do meu programa de atividades futuras. Quis abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam-me como chumbo. Envidei hercúleo esforço para efetuar qualquer movimento, por mais débil que fosse, na esperança de que os presentes descobrissem que eu ainda não morrera, o que de modo algum podia acreditar. Tal era a minha agudez interior. Então, repercutiu-se violentamente esse esforço pela rede psicomental. E ainda mais se avivara os sentidos já aguçados da alma, os quais transmitia-me as notícias do mundo físico, através de exótico sistema telefônico que eu sempre ignorara possuir. Sentia-me colado à pele ou às carnes cada vez mais frígidas, como se estivesse despido e apoiado sobre geladas paredes de cimento em manhã hibernal. Apesar desse estranho frio que eu supunha residir exclusivamente no sistema nervoso, podia ouvir todas as vozes ao vivo, os seus soluços, clamores e descontroles emocionais junto ao meu corpo. Através desse delicadíssimo sentido oculto e predominante noutro plano vibratório, pressenti quando minha mãe se debruçou sobre mim e ouvia dizer, ela pronunciava: Atanagildo, meu filho, não podes morrer, tu és tão moço. Senti a dor imensa e atroz que lhe ia pela alma, mas eu me encontrava algemado à matéria hirta, não podendo transmitir-lhe o mais débil sinal e aliviá-la a sedativa comunicação de que ainda me encontrava vivo. Em seguida, chegaram-se os vizinhos, amigos e alguns curiosos, pois eu os pressentia sempre e captava-lhes os diálogos, embora tudo me ocorresse sob estranhas condições psíquicas, porquanto não assinalava nenhuma vibração por intermédio dos sentidos comuns do corpo físico. Sentia-me, por vezes, suspenso entre as duas margens limítrofes de dois mundos misteriosamente conhecidos, mas terrivelmente ausentes, às vezes como se o olfato se me aguçasse novamente. Pressenti o cheiro acre do álcool que servira para a seringa hipodérmica, assim como algo parecido ou forte odor de óleo canforado. Mas tudo isso se realizava no silêncio grave de minha alma, porquanto não identificava os quadros exteriores, assim como não conseguia avaliar com exatidão o que devia estar acontecendo. Permanecia oscilando continuamente entre as sensações de um pesadelo mórbido, de vez em quando, por força dessa acuidade psíquica, o fenômeno se invertia. Então eu me via centuplicado em todas as reflexões espirituais no estranho paradoxo de me reconhecer muito mais vivo do que antes da enfermidade que me vitimara. Então termina aqui o capítulo 2.